Muito bem, nós estamos aqui com Arão Josino, primeiro ponto de vista desse ano 2025. Seja bem-vindo de volta, Arão. Um feliz 2025 para você, cheio de muita saúde e de muitas realizações. Bom dia, Odair, bom dia, Roger, bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bom estar de volta aqui aos estúdios para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso que tem acontecido no nosso país. Dizem que o mês de janeiro ele é mais calmo, né, no campo político, mas não é o que está acontecendo neste mês de janeiro, nesse início de 2025. Pois é, e vamos lá, Arão, vamos começar falando do assunto mais falado do momento, que é a revogação do Pix e a liberdade de expressão. Inclusive, hoje a gente estava divulgando aqui, saiu uma medida provisória, falando sobre aquilo que já era, vigorava, né? Mas agora deixando um pouquinho mais claro que não vai ter taxação, proibindo a taxação sobre o Pix, proibindo as pessoas de cobrarem a mais quando faz alguma venda com o Pix, mas essa revogação ou essa tentativa de implementação dessa norma ali da Receita Federal, todo esse bafafá, todo esse furdúncio e aí a consequência, a revogação do Pix, tá dando o que falar. Dando o que falar, né, Odair? Porque vamos lá. Por que o governo federal, através da Receita Federal, decidiu monitorar a movimentação financeira de R$5.000? Será que é porque eles estavam afim de monitorar? Será que eles estavam com vontade de acompanhar o que os brasileiros estão fazendo? Não. Algum objetivo tinha. Qual era esse objetivo? Mais impostos para o povo brasileiro. E o que mais nos deixa preocupados é que essa taxação, né, esse monitoramento, ele iria pegar quem principalmente? O informal. Aquela pessoa que faz o bico, que faz o extra além do seu trabalho para conseguir pagar as contas de casa. Nós estamos vivendo um momento em que o supermercado está cada vez mais caro, a gente está vivendo um momento que as pessoas estão tendo que se virar nos 30 para comprar material escolar para os filhos, para pagar o combustível do carro para conseguir ir trabalhar, para conseguir pagar o supermercado, as contas do dia a dia. Está cada vez mais difícil. Nós estamos aí com uma inflação que é uma inflação que, na verdade, é uma inflação escondida, né? É uma inflação que não é exatamente aquilo que se aparece nos dados, porque não é isso que se vê na prateleira do supermercado. Não é mesmo. Não é. A gente sabe que não aumentou 70% nesse último ano na inflação. Isso não é verdadeiro. A gente sabe quanto que a gente está pagando na nossa alimentação. A gente sabe quanto que está o dólar hoje e o que isso implica no dólar. Fiz até um vídeo esses dias nas redes sociais perguntando: você sabe quanto você está pagando no seu pãozinho? O quanto o pãozinho aumentou por conta do trigo, por conta do valor do dólar? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E quando a gente trata sobre essa questão do Pix, né, o que o governo queria, através da Receita Federal, era monitorar quem movimenta R$5.000 de Pix, ou seja, o informal, aquela pessoa que faz o bico, aquela pessoa que trabalha como diarista, que faz um serviço de pintor, né, que de alguma forma busca um extra para o seu salário para conseguir manter a sua família. E aí vamos lá, por que o governo queria monitorar? É óbvio que queria monitorar para lá na frente cobrar imposto, para o imposto de renda. E o que a gente percebe hoje é um país que, como a gente sempre fala aqui no Ponto de Vista, um verdadeiro elefante branco, pesado, muito pesado, com um déficit gigantesco, com uma dívida pública absurda, e o governo precisa de quê? Precisa de imposto para manter isso tudo. E agora o governo está indo lá no pequeno empreendedor, no informal, está querendo literalmente raspar o tacho, né? Raspar o tacho para tentar salvar esse elefante branco e pagar todas as contas que nós temos no governo federal. Só que aí a gente precisa fazer agora uma observação que eu acho que é importante também nesse debate político que nós estamos tendo no nosso país. Tudo isso que aconteceu em relação ao Pix, né, esse movimento por parte do governo federal de monitorar
o Pix com o objetivo de taxar, com o objetivo de cobrar mais impostos do cidadão brasileiro, fez com que nós tivéssemos uma grande mobilização nacional. Uma mobilização de cidadãos, uma mobilização de formadores de opinião, uma mobilização de parlamentares, de pessoas como o deputado federal Nicolas Ferreira, né, que foi para a rede social para explicar de forma muito didática de que forma que isso iria afetar o cidadão comum brasileiro. E o resultado está aí. Uma mobilização nacional e o governo federal revogou, voltou atrás, né, graças a essa mobilização, graças àquilo que o povo brasileiro fez nos últimos dias. Por isso, nós precisamos, mais uma vez, defender a liberdade de expressão. Nós estamos vivendo num momento em que se fala muito lá em Brasília sobre regulamentar o uso das redes sociais. O que é regulamentar o uso das redes sociais? Será que estão querendo dizer o que nós podemos e o que nós não podemos falar nas redes sociais? A liberdade de expressão ela é fundamental em um país onde há democracia. A liberdade de expressão é fundamental para que você tenha o bom debate, para que você tenha a transparência, para que você permita que as pessoas entendam o que está acontecendo no país. É o papel que a imprensa também sempre fez. E nós precisamos defender essa liberdade de expressão. E aí eu pergunto, será que se nós vivêssemos em um Brasil onde as redes sociais fossem regulamentadas, onde nós não tivéssemos a liberdade de expressão que nós temos hoje, se nós vivêssemos em um país com ditadura, será que nós conseguiríamos fazer a mobilização que foi feita nos últimos dias em relação ao Pix? Será que o governo federal iria voltar atrás, iria revogar essa atitude totalmente impopular e que o povo brasileiro não concorda e não aceita? É óbvio que não. A gente sabe que não. É só a gente olhar para o lado e ver o que acontece na Venezuela. Será que É que sob o manto da regulamentação das redes sociais, sobre uma situação aí que de repente, nós queremos fazer com que tenha alguma norma as redes sociais para que as big techs de alguma maneira elas sejam também responsabilizadas, possam também pagar impostos, enfim, mas sob esse manto se esconde a possibilidade de retirar aí a liberdade de expressão que as pessoas têm através das plataformas digitais. A gente sabe também, né, Arão, que através das plataformas digitais se espalham muitas notícias falsas, se espalham, sim, golpes, né, muita gente caindo em golpes aí através das plataformas digitais, mas tem como voltar atrás nisso? As pessoas não caem em golpe na saída do banco? Sem a utilização nenhuma do celular, o camarada não passa golpe nas pessoas ali dizendo que tem um bilhete premiado da loteria, não se espalha notícia falsa no boca a boca também. Então a questão é que a rede social amplifica um pouco isso. Exatamente. E o que nós precisamos é investir em educação, em conscientização, em explicar para as pessoas, em manter os assuntos de forma transparente, e para isso a liberdade de expressão é fundamental, para que as pessoas saibam, né, filtrar as informações que elas recebam. E que as verdades daí não sejam afetadas pelas fake news, porque quando é verdade, então essa situação aí de uma hora para outra, você muda um rumo de uma norma da Receita Federal, então será que, como a gente colocou até na enquete, será que um dos motivos não foi porque as fake news eram verdades? Exatamente. E daí, vamos lá, né, Odair, o governo federal está totalmente sem credibilidade, porque nos últimos dias as transações de Pix diminuíram em 10,9% no Brasil. Sinal de que o governo federal está sem credibilidade, ele não consegue se comunicar com o cidadão. E por que ele não consegue se comunicar? Porque o secretário de comunicação era ruim, porque enfim, não, porque o governo federal não tem credibilidade, porque o povo já está com 2 pés atrás quando recebe uma informação do governo federal. Aí que está o ponto. E aí a gente estava falando sobre isso, né, e recordei aqui de uma publicação que o deputado federal Marcel Van Hatten fez ontem nas suas redes sociais. Ele disse o seguinte: Lula iria abraçar Maduro. Diziam que era fake news. Lula iria manter sigilo dos seus gastos. Fake news.
Lula iria taxar as blusinhas. Fake news. Lula, quem sabe, talvez irá taxar o Pix. Fake news. Tudo para o governo federal é fake news. Mas será que é fake news mesmo? Será que se fosse fake news a taxação do Pix, será que o governo federal teria feito o que fez agora? Esse é o ponto que a gente precisa discutir. E aí, se nós vivermos em um país onde não há liberdade de expressão, a gente não vai conseguir discutir isso. A gente não vai conseguir colocar o governo contra a parede, colocar os nossos representantes políticos contra a parede. Quando eu falo sobre essa situação não vale só para o governo federal. Vale também para o governo do estado, vale também para os nossos municípios, vale para os representantes políticos, para todos eles. A população brasileira precisa ter liberdade de expressão, precisa chegar na rede social e questionar, precisa colocar o seu representante político contra a parede. Afinal de contas, nós pagamos impostos para quê? A gente precisa ter transparência. Isso é fundamental e eu acho que essa discussão ela precisa ser feita agora com tudo isso que aconteceu em relação ao Pix. Muito bem, um outro assunto aí que repercutiu nos últimos dias, o Lula sancionou também na semana passada a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. E aí, eu até comentava, Arão, quero ver a sua opinião a respeito, seu ponto de vista a respeito, comentava que uma lei dessas, ela querer uma lei nacional a respeito da utilização de celulares nas escolas, onde nós temos realidades totalmente diferentes, né, estados diferentes, regiões diferentes, será que vai funcionar isso de fato? Será que as próprias escolas, as secretarias de educação, elas não podem estabelecer, né, quais são as regras que vão validar? E aí o governo só coloca essa regra, essa norma, mas e aí? Como implementar isso? É uma série de leis que não tem muitas vezes como implementar. E a discussão, Odair, ela mais uma vez foge do que realmente acontece em sala de aula. A sala de aula, ela é chata. O aluno não quer mais ficar na sala de aula com a educação tradicional. É fato. Porque hoje o jovem ele tem acesso a muitas tecnologias. Hoje o jovem pega um vídeo no YouTube e ele assiste, ele consegue ir para Paris, ele consegue ir para a China, ele consegue conhecer o mundo através da internet. E isso não tem sido levado para dentro da sala de aula. Os governos, eles não estão investindo na educação pública como deveriam investir. De que forma? Investindo em tecnologia, investindo na formação dos nossos professores, permitindo que os nossos professores utilizem tudo que existe hoje de tecnologia para atrair a atenção do aluno e fazer com que ele participe mais e que ele se sinta à vontade e bem dentro de uma sala de aula. Essa discussão a gente precisa fazer. Não adianta tapar o sol com a peneira. O que nós estamos fazendo nesses últimos tempos é isso. A educação, hoje, do Brasil, precisa ser discutida como um todo. Será que nós estamos formando jovens criativos, inovadores, corajosos, empreendedores? Será que nós estamos fazendo com que o jovem conheça o mundo através das ferramentas tecnológicas que existem? Não! A gente sabe que essa não é a realidade das escolas brasileiras. Nós temos escolas brasileiras hoje que mal e mal têm cadeira e carteira. E aí, os meus pais, eles foram professores durante 30 anos em sala de aula. Se você pegar do primeiro ao último dia de aula dos meus pais como professores, hoje eles estão aposentados, a estrutura da sala de aula é a mesma. O aluno não gosta mais de ficar em sala de aula. Precisamos discutir o uso de tela, de celular em sala de aula? Sim, precisamos. É fundamental. É só a gente pegar os dados, os números que mostram, as pesquisas que foram feitas. A Espanha, por exemplo, também tomou essa atitude e os números melhoraram no desempenho dos jovens nas escolas. A gente precisa sim falar sobre isso. Acho que é fundamental, acho que não dá para deixar livre. O aluno não pode ficar em sala de aula com o celular na mão, mexendo no Instagram, mexendo no WhatsApp e fazendo, sabe-se lá, ou no TikTok, né, que é o que essa geração mais gosta de fazer. Agora, nós também precisamos assumir a responsabilidade de que a educação brasileira precisa entrar na tecnologia. Se nós pegarmos, né, vamos fazer um recorte, vamos falar sobre Brasil, vamos separar para Santa Catarina, vamos falar Vale Europeu. Nós temos os melhores índices de educação do Brasil.
Nós temos escolas muito bem estruturadas. Entra numa sala de aula hoje de uma escola de ensino médio. Será que o nosso aluno aqui, ele está interessado em ficar durante 4 horas dentro da sala de aula recebendo as informações e aprendendo? Aí tu pega e vai para uma região do Brasil onde você tem os piores índices da educação. Imagina lá. Por isso que a evasão escolar hoje está da forma como ela está. Então essa questão da lei que proíbe o uso de celulares, ela precisa ser discutida? Sim, precisa. Acho que é fundamental, acho que sim, as secretarias de educação precisam ter normativas em relação a isso, acho que precisa cortar, acho que o aluno não tem o direito de, enquanto um professor, que é uma autoridade, está na frente da sala de aula, está ensinando, o aluno não tem o direito de ficar no celular mexendo no TikTok. Não, ele não tem esse direito. O professor é autoridade, precisa ser respeitado em sala de aula. Mas o Brasil, além de discutir sobre o uso de celulares em sala de aula, também precisa discutir o que está sendo feito na educação pública, que inclusive é a minha discussão aqui em Santa Catarina, né? Quando o governo do estado faz o movimento da universidade gratuita, que eu acho que é fundamental, os jovens precisam ter oportunidade, precisam ter acesso ao ensino superior, legal. Mas será que a gente está fazendo o serviço lá na educação básica? Pois é. A educação básica, e ele tem gratuito que tipo de ensino? Exatamente. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer constantemente. Arão, e falando então desses assuntos aí, para a gente fechar aqui o nosso ponto de vista de hoje, situação complicada aí no nosso litoral, hein? Circulação marítima atuando, ainda estava falando com o Carlos Grotto agora há pouco, ainda tem nuvens, muitas nuvens estacionadas, foi um fenômeno ali que segurou a circulação marítima justamente do litoral de Navegantes até em direção ao litoral sul, na Grande Florianópolis, e a geografia ali da costa catarinense acabou segurando aquela circulação marítima que veio um pouco mais baixa e ficou por ali, e cidades ali com 300 milímetros de chuva, e mostrando, né, a necessidade da preparação dos nossos municípios para esse tipo, ou que não se tem preparação para esse tipo de situação, né? É mais uma catástrofe natural atingindo Santa Catarina, e algo que a gente precisa também perceber em relação a isso que aconteceu nos últimos dias, no último dia, os órgãos oficiais, eles não conseguiram prever. Por quê? Porque os radares meteorológicos não conseguiram informar a quantidade de chuva que nós sofreríamos ao longo do dia. Isso já aconteceu aqui na nossa região. Se nós pegarmos há 2 anos atrás, exatamente 2 anos, dia 17 de janeiro de 2023, Ascurra e Rodeio, caíram mais de 250 milímetros em 2 horas, em cima das 2 cidades. Vocês devem lembrar, inclusive tivemos óbito no município de Rodeio. À época, o radar meteorológico não conseguiu identificar essa chuva. Os órgãos não conseguiram informar o que iria acontecer. O mesmo ocorreu agora em Balneário Camboriú, em Itapema, em Florianópolis, nesse último dia, no dia de ontem, e hoje também nessa madrugada. Isso faz com que nós tenhamos mais um alerta de que pode acontecer a qualquer momento. Então, nesses meses, principalmente de janeiro e fevereiro, que são meses em que há muitas tempestades, em que a temperatura fica muito elevada, e aí acaba, final do dia, principalmente, tendo essas chuvas mais fortes, nós precisamos estar em alertas o tempo todo. E nós precisamos estar preparados. Os governos, as prefeituras precisam estar preparadas para atender a população. Ah, mas a minha rua alagou, então está faltando tubo, falta galeria. Gente, numa situação como essa, não há drenagem que suporte. A geografia não vai suportar. Não adianta. A gente sabe, nós aqui no Vale mesmo, que moramos, entre montanhas, que é praticamente uma panela de pressão, não tem o que fazer. Quando chove da forma como tem chovido nesses dias, você não tem para onde fugir. E o radar meteorológico ainda não identifica a chuva, ou seja, você não consegue fazer a prevenção, a informação com antecedência. Ou seja, nós estamos em alerta
24 horas, 7 dias por semana, porque a qualquer momento pode acontecer. E aí eu quero fazer uma consideração importante, que é a defesa civil. Nós, enquanto cidadãos, nós precisamos cobrar dos governantes investimentos em defesa civil. A defesa civil ela é fundamental em absolutamente tudo o que diz respeito a esse tipo de situação. Por quê? Aconteceu, choveu. Bom, primeiro, não se tinha previsão. Aconteceu do nada, a chuva caiu. Quem faz a gestão da crise? A defesa civil. Quem faz com que os órgãos de segurança, os órgãos de atendimento, de assistência social, de saúde, quem organiza isso tudo, quem faz esse plano de atendimento é a Defesa Civil. Por isso a Defesa Civil precisa ser valorizada e aqui em Santa Catarina cada vez mais, o que está acontecendo no litoral catarinense já aconteceu no Vale, já aconteceu no Oeste Catarinense também e nós precisamos estar cada vez mais preparados porque pode acontecer a qualquer momento vamos parar de ficar buscando culpado, né? Eu acho que isso também é fundamental. A gente olha lá nos comentários das redes sociais, todo mundo tentando achar culpado. Gente, é claro que os órgãos oficiais, é claro que uma Defesa Civil de Estado que investe em tecnologia, que investe em meteorologia, quer trazer a informação, quer garantir a segurança da população, mas nem sempre a tecnologia consegue nos atender, né? Isso é fato. Então, nós precisamos estar preparados e nós também assumirmos, né, essa responsabilidade de saber o que fazer numa situação como essa. Muito bem, Arão. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez, com o seu ponto de vista nesta sexta-feira.